Olá, amigo servidor da UDESC, meu nome é Alexandre Maia, sou psicólogo clínico e membro da Clínica Buriti. Nesses tempos, um tanto quanto peculiares que a gente vive, é muito comum aqui no setting terapêutico, na clínica, a gente perceber o aumento significativo de várias emoções, de vários transtornos, incluindo ansiedade e depressão. Grande parte das pessoas que a gente atende hoje aqui na clínica são atendimentos online, ou seja, eles estão em casa, fazendo home office e não estão saindo, né, por causa da pandemia. Por um lado, fazer home office para alguns já foi um sonho, já foi uma meta para ser atingida. Só que nesse momento não é meta, nesse momento geralmente é uma última opção. E aí o resultado disso acaba sendo um pouquinho dramático, um pouco sofrido. Queria poder discutir um pouquinho sobre isso com vocês. Quando nós estamos em casa, nós geralmente criamos cognições, criamos informações mentais de acolhimento, tranquilidade, bem-estar, não é mesmo? Na realidade, nesse momento, como a gente se obriga a fazer home office, nós temos um grande desarranjo para quem não está muito bem habituado com isso, porque se mistura um ambiente que era para ser de conforto, tranquilidade e lazer a um ambiente que poderia ser um pouco mais tenso. Então é natural nesses momentos aumentar o nível de conflitos em casa, aumentar a quantidade, por exemplo, de ansiedade, até porque grande parte das nossas projeções mentais, elas se dão por decorrência de uma má regulação dos nossos reforçadores, ou seja, nossos pensamentos, que de alguma forma aumentam os nossos níveis de emoção. Então, nesse momento que a gente não tem muita referência para poder lidar, a tendência é tudo piorar. Quando eu falo em referência, eu estou falando que nossa geração não teve outros momentos vivenciados desse tipo para poder dar aquele grau de comparação. E aí gera o que se chama de catastrofização. É quando nós tomamos uma proporção emocional maior do que realmente é. E aí a gente se desespera, a gente entra em pânico, a gente sofre e no final nós não conseguimos ter muitos atos resolutivos por decorrência disso. Não estou tentando minimizar, ou diminuir aquilo que a gente está passando, mas se a gente conseguir trabalhar de forma mais lógica o nosso modus vivendi, a gente consegue ter uma vida um pouquinho mais prazerosa e com qualidade de vida. Então, vamos trabalhar um pouquinho a nossa ansiedade? A ansiedade, de uma forma bem simples de ser compreendida, é o acúmulo de projeções emocionais. É quando nós saímos do aqui e agora e nos projetamos emocionalmente para esse futuro. Até aí tudo bem, não tem grandes problemas. O problema é quando nós nos projetamos de forma inadequada. E aí nós nos jogamos num futuro que nos dá um presente obscuro, um presente tenso. Vamos imaginar naqueles supostos e se. Estou em casa, trabalhando, e aí eu começo a pensar, e se eu pegar uma doença? E se acontecer alguma coisa que prejudique meu trabalho? Ou seja, estou pensando no futuro, um futuro inadequado que não necessariamente condiga com uma realidade. E aí naquele momento eu estou me sentindo triste, estou me sentindo fraco, estou me sentindo exausto, estou me sentindo, enfim, irritado. E aí aquele presente momento onde a gente tem que produzir muito, a gente tem que fazer muitas coisas, nós não temos a capacidade ou nós não temos facilidade para conseguir resolver, nós não temos ato resolutivo. O primeiro momento que eu acho importante a gente discutir é trabalhar as nossas projeções emocionais. Como que a gente faz isso? Vamos trabalhar um pouquinho o tabelamento dos nossos pensamentos. Sabe, o adolescente, ele às vezes tem um costume que eu acho muito legal, que é de fazer um diário, escrever um pouquinho sobre o que se pensa, o que se sente. Nesse momento é muito importante, porque grande parte do que a gente escreve, ele é absorvido numa região cerebral mais alógica, chama-se região pré-frontal, que é mais ou menos aqui na frente. Quando nós escrevemos sobre o que a gente sente, o que pensa, a gente manda para essa região todas aquelas informações que são emocionais, que são responsáveis pelo acúmulo de reforçadores mentais, ou seja, aqueles pensamentos que intensificam as nossas sensações. E aí quando você manda para essa rede, essa região mais lógica, a tendência é a gente reinterpretar esse comportamento e dessensibilizar, ou seja, diminuir as emoções que tomam uma proporção maior do que realmente são. Quando nós entendemos o fenômeno de uma forma mais lógica, nós não temos mais aquele pavor. A analogia é a mesma do filme de terror. Sabe quando você assiste um filme de terror e aí, naquele momento H, no momento que gera ansiedade, você fecha os olhos e aí à noite você vai ter pesadelo. Até que um dia você toma coragem e você vê, e aí de repente você vê o zíper do monstro e você fala, é só isso?
Ou você viu, se assustou um pouquinho, mas já não é mais aquele pavor, aquele terror. Então, quando nós nos recorremos à região lógica da nossa mente, a gente consegue ter um pouco mais de qualidade de vida e consegue controlar melhor esses impulsos catastrofizantes que a gente cria. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, é imprescindível, é muito importante a gente controlar o nosso dia a dia. É voltar à mesa de planejamento e redefinir com os checklists tudo aquilo que a gente precisa fazer ao longo do dia. Veja, quando você faz home office, você está trabalhando. Então, por que não nós criarmos um setting de trabalho nesse momento? Criar um setting de trabalho é muito importante. Lembra que eu falei lá no início sobre as informações mentais da nossa casa que nos dá tranquilidade, aconchego? Então, às vezes, isso não entra muito em alinhamento com o nosso momento de trabalho. Criar um setting de trabalho é importante. Acorda de manhã, prepara um horário de trabalho. Nesse horário de trabalho você se arruma para trabalhar, você prepara seus materiais e começa a trabalhar. E aí, naquele momento, estabelece uma rede, uma agenda com um checklist de tudo aquilo que você precisa fazer, da mesma forma que você faria lá no seu escritório. Isso ajuda mentalmente a gente controlar melhor o nosso setting de trabalho e a gente consegue desvincular o nosso momento de prazer e bem-estar, que é o momento que a gente ficaria em casa com a família, para o momento de trabalho, que pode ser, de fato, um setting de bem-estar, mas geralmente não é um bem-estar no mesmo nível, do mesmo jeito que a gente tem na nossa família. Então, fazendo essa desvinculação, ajuda a gente a conseguir separar as coisas e conseguir resolver mais rapidamente, diminuindo a procrastinação. Trabalhar o aqui e agora também é fundamental. Quando a gente fala em ansiedade, em projeções emocionais, basicamente a gente fala na questão antagônica, que é estar no aqui e agora. Então, estar no aqui e agora é fundamental. O que eu tenho que fazer agora? Quais são as coisas que eu preciso fazer agora? Anotem como se fosse um checklist. Tudo aquilo que você precisa fazer no dia. Estabeleça pelo menos 3 tipos de graus de importância. O primeiro é aquilo que você vai resolver rapidamente. O segundo que vai elaborar, vai ter que ter toda uma elaboração um pouquinho maior para poder resolver. E o terceiro, que são os trabalhos contínuos. Aqueles que você não vai ter uma resolutividade no dia. Então, quando você consegue fazer esses 3 níveis e separá-los dia a dia, você consegue estabelecer ganhos e uma relação de ganho secundário com aquilo. Nesse momento é importante a gente trabalhar a questão da psicologia positiva, ou seja, a questão do ganho positivo. Estabeleça uma relação de presentes, sejam os dos mais simples aos mais complexos. Veja bem, eu gosto de tomar chimarrão, eu gosto de tomar um cafezinho, eu gosto, por exemplo, de namorar, eu gosto de, enfim, assistir um filme, talvez um Netflix. Então todas essas coisas, elas se correspondem presentes, e você vai anotar, e você vai utilizar isso a seu favor nesse momento. Ganhou, acertou, conseguiu resolver alguma questão, se presenteie. Quando você joga isso para a rede lógica, para a nossa lógica mental, nós reelaboramos nosso modus de trabalho. Sabe, quando a gente se projeta muito emocionalmente, nós temos um efeito mental que faz com que a gente minimize os nossos ganhos. Isso não é só com você que fica em home office, isso acontece em clínica também. É muito comum um paciente chegar aqui e falar: essa semana foi horrível, porque eu não consegui fazer nada do que eu queria. Aí eu pergunto: o que você fez, então? Eu fiz isso, eu saí com meus amigos, saí com meus filhos, fiz isso, fiz aquilo. Falei: nossa, você fez um monte de coisa. Aí a pessoa diz: realmente, eu fiz um monte de coisa. E aí ela consegue perceber o quanto ela estava minimizando por decorrência dessa projeção inadequada. Então, para evitar essa minimização, se presenteie. Estabeleça ganhos e celebre as pequenas conquistas, que são pequenas grandes, ao meu ponto de vista. Se vocês quiserem mais informações, se vocês quiserem conversar a respeito, eu fico à disposição. A Clínica Buriti está de braços abertos, com atendimentos online para vocês. Sempre que vocês precisarem, podem recorrer a mim ou aos nossos 36 profissionais que aqui estão trabalhando ininterruptamente de forma online e presencial. Desejo a vocês um ótimo trabalho de home office, desejo também muitas conquistas e que esse momento seja passado de uma forma muito saudável e muito produtiva para vocês. Um forte abraço e até lá!